Graça e paz. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o texto que se encontra em João 1, 35 a 39, que diz: No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Eles disseram: Rabi, e traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e já eram quase a hora 10ª. Interessante é que João Batista estava com os seus discípulos e quando Jesus aparece, ele aponta e fala: Ele é o Cordeiro de Deus. E por causa disso, os dois discípulos passaram a seguir a Jesus. Jesus, ao perceber a aproximação dos discípulos, lança uma interpelação a respeito do que queriam. Os dois discípulos fazem uma pergunta inusitada, imprevisível, surpreendente: Mestre, onde moras? Mestre, onde moras? Jesus não deu um endereço como resposta. Também não deu referência de onde ele residia. Ele não disse perto do supermercado ou da farmácia. A resposta dele foi um convite: vinde e vede. Nesse caso, buscar saber onde Jesus mora significa querer conhecer a sua intimidade, descobrir quem ele realmente era. Não apenas para que Jesus se tornasse familiar, mas íntimo. Não no sentido de familiaridade, mas no sentido de intimidade. Familiaridade se trata apenas de você saber sobre ele. Você tem informações sobre ele e fala sobre ele. Hoje, todos sabem a respeito de Jesus. Se ouve falar dele em todos os lugares. Nós temos acesso à Bíblia, a sermões, cantamos, vamos a igrejas, convivemos com pessoas que conhecem Jesus, e isso tudo é muito familiar, mas não denota intimidade, isso é familiaridade. Podemos estar familiarizados, contudo sem sermos íntimos como os próprios parentes de Jesus. Em Marcos 6,4, Jesus diz que não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Inclusive, Jesus não pôde fazer muitos milagres naquele lugar e se admirou da incredulidade deles. Jesus foi desvalorizado por eles. A familiaridade, ela gera desvalorização, porque se torna algo comum. Quando algo apenas nos é familiar, comum, se torna rotineiro, entramos numa espécie de piloto automático, não prestamos atenção e não valorizamos aquilo. Em João 7,5 está escrito que, porque nem mesmo seus irmãos criam nele, os irmãos de Jesus cresceram com ele, fizeram parte da infância de Jesus, conheciam os seus hábitos, o que comia, o que vestia, toda a sua rotina, toda a rotina de Jesus era familiar para seus irmãos. Os próprios irmãos de Jesus não valorizavam e não criam nele como filho de Deus. Faz parte do instinto natural de sobrevivência as pessoas se acomodarem, seja profissionalmente, com a família, com os amigos. Passamos a ligar o piloto automático e deixamos de cuidar das relações que nos são caras. Quando isso ocorre nas relações, o preço pode ser o fim dessas relações. Se possuímos apenas familiaridade com os irmãos de Jesus, isso gera incredulidade. Mas quando Jesus chama os discípulos, vinde e vede, mais do que falar sobre ele, do que ter informações sobre ele, ele estava convidando para a intimidade. Ele estava chamando para uma relação profunda, que não consiste apenas em saber sobre ele ou ter informações sobre ele, mas consiste em ter intimidade, em participar, em ouvir o coração de Jesus, em participar daquilo que Jesus é. Intimidade requer compartilhar segredos, intimidade requer tempo de qualidade. Quanto mais se aproxima, mais íntimo vai se tornando. Em casa, geralmente, somos quem somos. Jesus, ele próprio, nos abre as possibilidades de adentrar a sua intimidade, de compartilhar a sua vida. Todos nós estamos convidados para fazer parte da intimidade de Jesus. A intimidade, ela denota permanência. O texto continua dizendo que os discípulos foram com Jesus, viram onde ele morava e permaneceram com ele. Ver aqui, tal como podemos perceber, é mais do que uma atividade ocular. Trata-se de contemplar em profundidade a vida de Jesus, partilhando com ele a sua vida inteiramente doada. É o olhar que torna possível o apaixonamento. É o olhar que torna possível o apaixonamento. Apaixonar-se por Jesus e por sua causa, deixando com que o despertar, nascido do encantamento,
luta profundo e autêntico amor, capaz de fazer com que a Ele fiemos, confiemos e entreguemos a nossa vida. Esse convite de Jesus é sempre aberto e necessário a cada um de nós. Ele nos viu primeiro. E isso nos abre uma grande possibilidade de deixar que Ele nos cative, adentrando profundamente a nossa intimidade e nós a intimidade dele. Um convite ecoando. Vinde e vede. A intimidade, ela gera valorização. A intimidade, ela gera fé. Depois disso, os íntimos de Jesus passaram a proclamar que verdadeiramente Ele era o Filho de Deus. Interessante é o detalhe que João nos traz. Ficaram com ele aquele dia até a hora 10ª, ou seja, era por volta de 4 horas da tarde. A nós, os que pretendemos a intimidade de Jesus, o que queremos a intimidade de Jesus, quando se deram as nossas 4 horas? Você consegue especificar o tempo que passa na intimidade de Jesus? Nós estamos apenas familiarizados com Jesus ou nós possuímos intimidade com Ele? A intimidade nos faz jorrar. E o texto continua dizendo que depois de passarem um tempo com Jesus, eles foram com Jesus, que chamou Pedro. No outro dia, Jesus convidou Filipe para segui-lo. Por sua vez, Filipe encontra com Natanael. Natanael, duvidoso acerca do lugar de onde vinha Jesus, logo pergunta: de Nazaré pode surgir alguma coisa boa? Pode ser alguma coisa boa de lá? Filipe usa o mesmo termo que Jesus usou com os discípulos, que foram e permaneceram com ele. Vem e vê. Ele repete aquilo que recebeu. A intimidade de Jesus nos faz reproduzir aquilo que Ele é, aquilo que Ele pensa, aquilo que Ele fala. Vem e vê. Tal como os 2 primeiros discípulos, Natanael também vai em busca de ver. O encontro com Jesus é significativo. Em João 1, 47 a 51, Jesus viu Natanael vir a ter com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus responde: antes que Filipe te chamaste, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, verdadeiramente tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus respondeu e disse: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essa verá. E disse-lhes: na verdade vos digo que daqui em diante vereis os céus abertos, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus já havia reparado em Natanael. Eu te vi. Jesus já viu você. Jesus já reparou você antes dele te chamar: vem e vê. Ele te chama: vem e vê. A escolha de ir e ver é de cada um de nós. Qual é as suas 4 horas da tarde? Em qual momento você busca essa intimidade de permanecer com Ele? Vem e vê. E quando você vai e você percebe, os seus olhos são abertos e você enxerga o coração de Jesus. E você verá anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele tem um convite para você. Vem e vê. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que cada um de nós possa responder ao teu convite. Vinde e vede. Nós queremos ir até a tua presença, nós queremos ver o teu coração, nós queremos conhecer os teus segredos, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, se revela a nós, nos faça íntimos do Senhor, que o Senhor seja íntimo nosso, ó Deus amado. Abra, ó Deus, os nossos olhos, o nosso coração, para que, ó Deus, nós tenhamos essa intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém.